A economia está mudando. Recessões, crises, falências. Somos sufocados por notícias assim diariamente. Mas o que está acontecendo com a economia global? Será que precisamos quebrar para voltar a crescer? E o mais importante, como isso afeta você? É possível prever uma grande crise econômica? Em 2000, um investidor americano chamado Michael Burry fundou a Scion Capital, uma empresa de fundo de cobertura. Ele começou a investir em créditos que funcionam como instrumentos financeiros, permitindo que os investidores, como ele, apostem na direção dos preços de ativos, como hipotecas, se subiria ou desceria. Burry acreditava que o mercado imobiliário dos Estados Unidos estava superinflado e que a bolha iria estourar em breve. Então, o que ele fez? Começou a apostar contra o mercado, comprando aquele tipo de crédito que teria valor alto se os preços das hipotecas caíssem. A maioria dos investidores ia contra, mas Michael Burry estava certo. A bolha imobiliária estourou, levando à terrível crise financeira de 2008 e lucrou bilhões de dólares com essa previsão. É como uma história de filme, e de fato virou um filme. Michael Burry teve sua história contada no longa A Grande Aposta, lançado em 2015. Até hoje, ele é um dos investidores mais respeitados do mundo. Mas sabe por que estou falando dele? Não é apenas para contar uma história impressionante. Estou falando disso porque Michael Burry voltou a apostar numa grande quebra, que levará a uma crise econômica terrível, e ela pode já estar acontecendo. Em 2020, o mundo afundou numa de suas maiores crises, e suas consequências ainda não passaram. Naquele ano, a população global inteira foi obrigada a ficar em casa. Cadeias de produção e abastecimento foram completamente quebradas. Pessoas perderam seus salários e passaram a depender de auxílios emergenciais dos governos. Esses auxílios ocasionaram uma massiva impressão monetária, e uma inflação foi fortemente desencadeada. Para resolver a inflação, os juros chegaram à estratosfera. O resultado de tudo isso, o mundo de hoje. Os aluguéis estão nas alturas. E se você quer comprar um imóvel, é bom estar preparando para os preços absurdos que encontrará ao procurar por um. As grandes economias globais ensaiaram uma recuperação, mas ainda lidam com grandes incertezas. Há solução? Muitos argumentam que sim, mas ela seria muito dolorosa. Para entendermos o que está afetando o mundo inteiro, podemos focar no incerto cenário das economias mais importantes, Estados Unidos e China. Afinal, se esses dois entrarem numa grande crise, o mundo todo sentirá as consequências. Antes de mais nada, eu quero destacar que um país pode ter problemas mesmo enquanto o PIB está em ascensão. O índice é uma ótima medida, mas não conta a história toda. Muita sujeira pode ser escondida atrás de um grande crescimento do produto interno bruto. No último trimestre, a economia dos Estados Unidos cresceu 5,2%. Mas a superpotência americana ainda tem muitos problemas. A maior parte deles reside na inflação e nos juros altos que há pouco citei. Nos últimos anos, assim como aconteceu aqui no Brasil, a taxa básica de juros dos Estados Unidos simplesmente decolou. Apenas 3 anos atrás, a taxa americana oscilava entre 0% e 0,25%. Hoje, ela está na casa dos 5%. Isso torna o dinheiro muito mais caro, dificultando o acesso ao crédito, algo essencial na compra de imóveis, por exemplo. Basicamente, toda compra grande que demande um financiamento a prazo é impactada. Isso tira dinheiro de circulação e tende a diminuir a inflação. Mas os efeitos a médio e longo prazo podem ser preocupantes. O crescimento dos juros hoje pode continuar a ser sentido daqui a 2 anos. Atualmente, essa consequência já afeta drasticamente o bolso dos estadunidenses. Milhões de americanos precisam lidar com astronômicas dívidas estudantis que ficaram congeladas por conta da pandemia, mas voltaram a ser cobradas há pouco tempo. O governo de Joe Biden tentou perdoar 430 bilhões de dólares em dívidas estudantis de 43 milhões de americanos, mas a Suprema Corte do país derrubou o projeto. No total, a dívida por conta de empréstimos estudantis nos Estados Unidos chega a 1,6 trilhão de dólares. Você não ouviu errado. É quase o PIB do Brasil apenas em dívidas contraídas para se fazer uma faculdade. Segundo a Bloomberg, a taxa de inadimplência de cartões de crédito dispararam, especialmente entre os americanos mais jovens, e partes do mercado de empréstimos automotivos também estão se deteriorando. Esse é um tema delicado por lá, evidenciando como, apesar do crescimento, o país está num ponto absurdo de endividamento, tanto populacional quanto do próprio governo. Digo isso porque o débito público total do governo americano é de absurdos 33 trilhões de dólares. E não existe nenhum sinal que essa dívida parará de crescer nos próximos anos. Isso porque Joe Biden adotou uma política econômica onde os gastos vêm em primeiro lugar, em busca de impulsionar a economia. Uma pesquisa do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, mostrou que metade dos bancos grandes e médios estão impondo critérios mais rigorosos para empréstimos comerciais e industriais. Essa é a maior parcela
desde a crise financeira de 2008. Os bancos estão segurando dinheiro, pois temem o que vem por aí. Ninguém quer repetir 2008, ainda mais com Michael Burry prevendo uma nova quebra. O Brasil também está enfrentando grandes problemas relacionados à dívida, tanto das pessoas quanto do governo. A dívida pública bruta de nosso país está em 7,7 trilhões de reais, representando 75% de nosso PIB. As famílias também estão afundadas em contas para pagar, quebrando a cabeça para fechar o mês no azul. Crise por todos os lados. Na China, não é diferente. A China também tem sua economia posta à prova por conta da bolha imobiliária, diante da crise sem fim da Evergrande, sua principal construtora. Tudo começou em 2021, quando a Evergrande anunciou que seria capaz de pagar sua singela dívida de 1,7 trilhão de reais. Naquela época, estimava-se que a empresa tinha mais de 1,5 milhão de imóveis inacabados. Muitos ficaram apreensivos se receberiam ou não o imóvel que haviam comprado, que haviam gastado a economia de todas suas vidas para adquirir. Essa situação trouxe à luz uma crise imobiliária na China que ainda está se desenrolando 2 anos depois. A Evergrande passou os últimos 18 meses tentando um acordo de recuperação, mas a China é governada pelo Partido Comunista, sob a mão de ferro de Xi Jinping. O escândalo alcançou proporções mundiais, lançando dúvidas sobre a saúde da economia do gigante asiático. E o partido de Xi Jinping não deixaria isso passar batido. Haveriam consequências. Nos últimos meses, a Evergrande voltou aos holofotes quando seu fundador, Rui Kaiyan, e outros executivos da corporação foram detidos pela polícia. Rui Kaiyan um dia foi o homem mais rico da China continental, mas isso não o impediu de ser detido e agora enfrentar uma investigação policial por conta de sua incompetência administrativa. À medida que a crise imobiliária na China aumenta, crescem também os receios dela. Isso afeta especialmente os mais velhos, num país naturalmente envelhecido. Eles passaram décadas economizando pelo sonho da casa própria e hoje tudo isso está à beira do colapso. À BBC, um homem contou que teve que trabalhar em 3 empregos para pagar a hipoteca e o aluguel atual, porque não podia se mudar para seu apartamento inacabado da Evergrande. O que aumenta a preocupação deles é que a Evergrande não é a única empresa imobiliária em sérios apuros. Outra gigante, a Country Garden, relatou um prejuízo semestral recorde de 6,7 bilhões de dólares. Analistas estimam que essa incorporadora tenha vendido 1 milhão de imóveis que ainda não foram concluídos. O mercado imobiliário da China representa 1/3 da economia do país. Por isso, essa situação está preocupando também indústrias relacionadas, desde materiais de construção como aço e cimento até eletrodomésticos. É como um castelo de cartas, que se uma sair do lugar, levará à ruína do segundo maior PIB do planeta. Pequim também enfrenta a desaceleração do crescimento, com a queda das exportações e uma taxa de desemprego de jovens passando dos 20%. O Partido Comunista tem procurado moderar a preocupação da população. A mídia estatal pouco disse sobre o fundador da Evergrande ter sido colocado sob vigilância policial, e o governo bloqueou as perguntas dos repórteres sobre o assunto. Mas a notícia tem sido um assunto importante nas redes sociais chinesas, como a Weibo. Foram mais de 600 milhões de visualizações apenas sobre o assunto da vigilância rígida em torno do executivo. Muitos na Weibo reclamam sobre o que permitiu a Evergrande e outros gigantes imobiliários chegarem a esse ponto, enquanto os compradores foram pouco protegidos. Ou seja, uma crítica direta ao governo chinês, que por anos interferiu bruscamente na economia, protegendo os mais ricos em vez da população comum. Por conta de mecanismos e regulamentação inadequadas, quase se tornou uma regra que as empresas possam quebrar. Isso teve um preço. Interferir demais na economia sempre tem um preço. Michael Burry está usando mais de 90% de sua carteira de investimentos para apostar em uma desaceleração do mercado global. Ele investiu 1,6 bilhão de dólares apostando que Wall Street irá quebrar. Seria essa mais uma previsão de crise? Com as grandes potências lidando com problemas massivos, será que um grande reset global é a solução derradeira para a economia mundial? O Grande Reset Global é um conceito que ganhou destaque em 2020, após o Fórum Econômico Mundial usar o termo em relação à reconstrução da economia global pós-pandemia. Esse conceito prevê uma série de ideias e propostas para reformular as políticas econômicas e sociais em todo o mundo, com o objetivo de criar um futuro mais sustentável e equitativo. Essas duas palavras são chaves para entender por que existe tanto burburinho ao redor do Grande Reset. Os defensores alegam que o mundo precisa atingir um ponto de desenvolvimento sustentável, onde a economia deve prosperar enquanto protege o meio ambiente. A crise de 2020 expôs muitas desigualdades e problemas sistêmicos em escala global. Isso preparou o terreno para o Fórum Econômico Mundial discutir maneiras de reiniciar o sistema global. Nessa reinicialização, haveria uma transição para uma economia mais verde, com ênfase em energias renováveis e práticas sustentáveis,
além da colaboração entre os países. Buscaria-se a redução da desigualdade de renda e maior digitalização econômica, aproveitando o poder da tecnologia para melhorar a eficiência e a acessibilidade dos serviços. Esses temas estão ainda mais em destaque com a ascensão da inteligência artificial. Porém, os críticos do Grande Reset alegam que essa é uma forma de aumentar o controle dos governos sobre as pessoas. Isso aconteceria porque nessa utópica busca por um mundo igualitário e sustentável, as autoridades precisariam de mais controle sobre as pessoas e sobre as empresas. Mais impostos seriam cobrados em cima de indústrias, com a desculpa de ser por conta da poluição. Além disso, existe ainda a preocupação com a soberania nacional de cada país. O Fórum quer uma maior cooperação global. Mas será que nesse cenário, os interesses particulares de cada nação seriam atendidos? O Brasil tem seus problemas, a Europa tem seus problemas, a China tem seus problemas. Todos esses percalços não podem ser resolvidos da mesma forma. Isso vale tanto para crescimento econômico quanto para a preservação do meio ambiente. Até aqui, vem sendo muito difícil balancear o crescimento econômico com a sustentabilidade. Óbvio que vem sendo feito pouco, mas ainda é muito mais do que era feito 10 anos atrás. Existem múltiplas energias renováveis sendo impulsionadas no momento, e o mundo de hoje tem mais carros elétricos. Isso é um avanço. De qualquer forma, o Grande Reset não é um plano fixo, mas um conjunto de ideias em evolução. Todas as partes devem ser ouvidas e nenhuma ideia deve ser imposta. Todo país é e deve continuar sendo soberano para determinar o que é melhor para si mesmo. Contudo, é importante enfatizar que o conceito original do Grande Reset foi deturpado por ambos os lados, defensores e detratores. Para muitos não passa de uma teoria da conspiração aterrorizante, enquanto para outros a forma de refazer a economia mundial é quebrando ela. Esse segundo grupo está completamente fora da realidade. Não tem como quebrar a economia para refazê-la sem que um grande custo seja pago por você. Seria extremamente doloroso fazer com que o mundo colapse economicamente em troca de um desenvolvimento sustentável no futuro. Nenhum governo aguentaria isso, sucumbindo nos primeiros instantes de pressão social. O mundo moderno demanda produtos e serviços a todo instante, e continuará sendo assim. O lado negativo é que esse mundo está cada vez mais caro, e quebrá-lo não é a solução. Hoje em dia, continuamos vendo nosso dinheiro ir para o ralo. Empresas quebrando, pessoas endividadas até os ossos e, o pior de tudo, um governo que só se preocupa em taxar e controlar cada vez mais. Foi para denunciar situações assim que criei esse canal. A verdade precisa ser dita. Por isso, fico muito feliz com cada like e cada comentário. E para ter esse contato mais próximo com vocês, mostrar a minha gratidão, eu decidi sair de trás das câmeras e criei uma legião de mestres digitais para faturarem até $3.000 por mês, usando só um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta apontar a sua câmera para esse QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição. Por que o brasileiro está tão depressivo? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!